Bom, vamos lá então para essa aula sobre a Irmandade das Rosas. Qual que é a história, qual que é o propósito? E eu quero iniciar essa aula com uma oração para a gente trazer aqui essas bênçãos, pedir essas bênçãos. Vamos fechando os olhos, respirando fundo. Nos colocando presentes. Peço que nesse momento vocês se coloquem realmente presentes para receber esses códigos com abertura, com amorosidade, com respeito que essa energia merece. Saudação às rosas. Eu invoco a deusa, Deus, o amor maior, a prosperidade divina e a irmandade das rosas. Solicito, em nome do Eu Sou que eu sou, a presença das rosas agora e seus códigos de cura e harmonia, para despertar em mim as memórias divinas de quem eu sou. Renovo os meus votos de servir somente a luz e nada mais que a luz, e renovo o meu amor e devoção à grande Mãe Divina e ao Pai Divino. Recebo agora o amor da Irmandade das Rosas e as bênçãos em espiral, para me purificar e potencializar o meu eu sou. Assim é. Salve, Rainha Divina, Grande Mãe, Senhora da Vida, me abençoe na união alquímica e na ascensão para a mônada que me guia. Salve, Senhora das Águas, sacerdotisas, sereias e ondinas, protetora do Graal e do vaso da magia. Salve a pomba sagrada, símbolo de Shekinah e Maria. As asas de Ísis batem e assopram, o ar da alegria. Salve sacerdotisas melissas, me traga o néctar da vida. Salve as deusas dragoas, as rosas de Gaia, que me ensinam o legado da perfumaria. No coração da terra pulsa o útero de Sofia, despertando nossa alma para viver plenamente a harmonia. O fogo sagrado do feminino acende a chama divina, para eu caminhar nessa senda, a serviço da sabedoria. Assim seja, assim é. Respira fundo. Vamos trazer consciência para o agora, sentindo o nosso corpo, trazendo aterramento. E vamos lá, então, para esse bate-papo, para essa aula, para essa apresentação. Bom, queria começar falando que quem já fez, quem já recebeu, né, a terapia da liberação das memórias uterinas, e também quem já fez a formação, quem trabalha com a técnica, quero trazer aqui essa clareza de que o Ancora faz parte da Irmandade das Rosas,
Então, a egrégora de luz, as consciências que guiam e trabalham e ancoram o Ancora, fazem parte da Irmandade das Rosas. E tudo começou lá na época de Lemúria. Então, a origem, né, da Irmandade das Rosas é contada desde os tempos da terra de Mu, que é conhecida como Lemúria, né? Esse continente ele é chamado do continente da mãe, da grande mãe, que foi determinado pelo Conselho de Alcione, né? Então, o que é esse Conselho de Alcione? Alcione é o Sol central, esse Sol central que a nossa galáxia faz parte, né? Então, temos o Sol da nossa galáxia, né, que é uma estrela, e temos uma estrela maior, que é Alcione, né? Então, esse conselho, né, essas consciências maiores e essas mães sagradas se manifestaram na terra de Lemúria, vindos de algumas estrelas, de Sírius, das Pleiades, de Vênus, né, planeta Vênus. E dentro da Irmandade da Rosa, o estudo ele vai se ancorar, né, dentro, vai se ancorar e vai trazer o estudo do planeta Vênus. Então a gente vai falar muito aqui sobre a ordem venusiana. E dentro da astrologia, Vênus é o planeta que rege o feminino. Então nada é ao acaso, não estamos ao acaso aqui, né? Tudo tem uma ligação. A gente vai contando, né? Conforme a gente vai ascendendo no nosso caminho, a gente vai contando a mesma história de formas diferentes, né? Então, cada cultura tem uma forma de contar a mesma história, porque a gente vai trazer essa linguagem, né? Da astrologia, a gente vai entender um pouquinho sobre esses códigos, a gente vai falar sobre geometria sagrada, né? Para entender esse resgate da energia feminina. Então, o planeta Vênus, né? Trouxe a ordem venusiana. E dentro dessa ordem venusiana, essas consciências desceram, né, vieram para a Terra para auxiliar nessa missão da ascensão do planeta, da ascensão de Gaia. E quem quer essa ordem é a própria Irmandade das Rosas, né, as sacerdotisas das rosas, as sacerdotisas venusianas, que elas estão a serviço da consciência feminina, né, a serviço do útero da sabedoria, da criação. Então, quando eu sinto isso dentro de mim, eu percebo que estamos dentro de um útero, né? Estamos dentro desse útero da criação, que é essa força que está o tempo todo criando, expandindo e trazendo essa força de criação, né? Se fractalizando infinitamente através dos seus filhos, né? Através de todas as formas de vida. Então, essa força feminina, ela é, digamos assim, dividida em 13 fractais, na verdade, 12 fractais. O 13º fractal seria, então, todas as forças juntas, né? Somando as 12 consciências, temos a 13ª força, que é todas elas juntas. Então, essa consciência feminina se fractalizou em 12, né? Aí a gente entende muito também da canalização da própria técnica de liberação das memórias uterinas, a gente entende sobre o Ancora, né? Que veio da consciência das 12 anciãs. Então, esse trabalho de liberação das memórias uterinas, a egrégora Ancora,
é a própria manifestação dessas 12 mães estelares que vieram auxiliar na Terra para a formação do nosso DNA e manter viva, principalmente, as virtudes do feminino. E isso, eu até me emociono, isso é tão profundo para mim, porque quando a gente entra nesse lugar, quando a gente entra nesse labirinto, a gente passa realmente uma grande mutação e uma grande transformação. E quando a gente permite que essa consciência haja, a gente recebe todos esses códigos. A gente percebe o feminino e o masculino agindo dentro de nós. Então é uma grande iniciação, né? E dentro dessa irmandade, né, a gente tem aí muitas ferramentas que são disponibilizadas, né? Então, a liberação das memórias uterinas é uma das ferramentas que a Irmandade da Rosa disponibilizou para nós, para poder auxiliar, né, nessa ancoragem das virtudes femininas, nessa integração das polaridades. Então, os lemurianos, né, vamos falar um pouquinho sobre Lemúria, eles desenvolveram, na época da Lemúria, um padrão genético de 12 filamentos, né, 12 filamentos do DNA. E a gente tem isso registrado, né, nós temos isso registrado dentro de nós. E aí o 13º ponto, né, desse filamento é o ponto central, que representa o ovo mágico, que é o cubo de Metatron. Quando a gente olha a geometria do cubo de Metatron, vocês veem 12 círculos e um círculo central. E isso é a própria geometria do DNA dos 12 filamentos. Então, através desses 12 filamentos é que a gente aciona o campo do 13º. E é onde a gente acende a chama trina e começa o processo de ascensão e transcendência. Então, à medida que a Lemúria, né, o povo lemuriano foi se desenvolvendo e foi se autorreproduzindo, então o que acontecia? Naquela época, eles eram andrógenos, né? A Lemúria, no início da civilização lemuriana, os seres eram andrógenos, eles se autorreproduziam. Porque eles tinham dentro de si o feminino e o masculino integrados, e esse campo genético, eles se autorreproduziam através da geometria da Vésica Piscis, que são os 2 círculos integrados, né? E eles davam, então, eles iam eles iam se autorreproduzindo. E foi nesse momento também que se deu o início do que a gente conhece hoje como chama gêmea. E eles iam, né, fazendo esse processo, e aí então começou a separação, a dualidade. E aí então, né, com essa separação, com essa dualidade, o DNA, que eram 12 filamentos, foi se mutando e se transformando para o DNA que a gente conhece hoje de 2 filamentos, para que ele pudesse se duplicar, né? Então foi aí que começou essa separação. Então o feminino e o masculino, que antes era integrado, andrógeno, ele se separou. E aí a gente começou essa era da dualidade, né, da polarização. Então a gente, nessas relações humanas que a gente tem, a gente está sempre se espelhando, se vendo, né? Por isso que cada relação é muito desafiadora, porque
traz muita luz aos aspectos inconscientes, aos nossos aspectos inconscientes. E a gente é impulsionado, então, através das relações humanas a se elevar. É profundo, gente, é profundo. E, e é por isso, né, que estamos aí trabalhando para transcender e para harmonizar as relações humanas. Então, a Irmandade da Rosa, ela volta, né, nessa época da humanidade, do planeta, para equilibrar os chakras da humanidade. A Irmandade da Rosa, assim como o Ancora faz parte da Irmandade da Rosa, a Irmandade da Rosa faz parte da Fraternidade Branca, da Grande Fraternidade Branca. O propósito principal, né, dessa grande egrégora de consciência é a restauração das polaridades e também o ancoramento do amor. Então, quando a gente começou a receber o Ancora, né, e receber seus códigos e a missão e tudo mais, isso tudo foi falado para nós, né? Mas naquela época as informações vinham, mas a gente não tinha ainda clareza de muita coisa, né? Eu também não tinha clareza de muita coisa. Mas a gente recebeu os códigos, a gente ancorou a energia, e aí então os processos individuais começaram a acontecer, né, para todos nós. E, e aí o que acontece? Está acontecendo, né, no astral, uma grande dominação das forças sombrias, né? E ao longo da história da humanidade, essas forças foram criando forças, né? Foram ganhando força. Então a Irmandade da Rosa, ela foi muito, muito e é ainda até hoje perseguida. E, e com essa perseguição aconteceram, né, toda a história de deturpação das polaridades, tanto do feminino quanto do masculino, né, fazendo com que esses princípios perdessem forças, né, fazendo com que os homens usassem as forças, né, os homens, o masculino. Homem, né, eu vou trazer aqui homem e mulher, mas é a representação, tá, da força feminina e masculina, porque é da nossa natureza, tá? Por mais que hoje a gente tenha aí, a gente tem que cuidar muito, tá, gente, nesse lugar do equilíbrio das polaridades, porque quando a gente entra nesse caminho para equilibrar as polaridades, muita gente distorce isso para um lugar de não precisar mais do outro, e não é isso, é entender muito bem o seu papel referente à natureza humana. Então, eu vim num corpo feminino, o meu trabalho é ancorar a energia feminina, né? Claro, feminina solar que tem o masculino também alinhado, né? Mas isso não quer dizer que eu vá descartar a função masculina, né, do homem, do externo, né, que eu vá difamar isso, que eu vá distorcer isso, né? É isso que está muito acontecendo e é isso que é o trabalho que a gente precisa fazer interno e externo, né? E a gente começa fazendo isso revisando toda a nossa família, né? A nossa família de origem, porque as memórias estão no corpo e a gente está dentro desse corpo, então para a gente transformar esses códigos de DNA, o DNA faz parte do corpo, que faz parte da matéria, a gente precisa integrar tudo isso, não adianta a gente só saber informação aqui na consciência, na mente, a gente precisa colocar isso em prática no dia a dia. E não é um trabalho fácil, porque vem muitas memórias aí. Aí a gente entra também na questão do trabalho de liberação das memórias uterinas, né? Do trabalho de resgate ancestral, no trabalho de resgate, né, do nascimento, né, da concepção, nascimento, gestação, primeira infância e todo esse caminho que a gente já está cansada de saber que precisamos fazer e precisamos estar fortalecendo dia a dia.
Então, com essa perseguição, né, os homens começaram a usar essa força para dominar, para tiranizar, e as mulheres começaram a se sentir inseguras, começaram a usar de forma errada a sua energia sexual, porque se sentiam inseguras, né? E a energia sexual feminina ela é muito potente, é uma energia de cocriação, de criação. O homem vai lá, tem um pensamento, traz a informação, a mulher, quando doa sua energia sexual, ela faz com que aquilo se manifeste de tão poderoso que é, né? Faz com que aquilo se manifeste. Então, as relações, elas vêm para que a gente possa criar juntos algo melhor. Então, vamos olhar para as relações que estamos tendo. Então, as mulheres, né, tiveram ao longo das suas eras os seus chakras básico e esplênico muito, mas muito feridos. E ao se conectar com essa energia, né, elas, ao se conectar com a energia masculina, elas entram na possibilidade ou de continuar ferindo gravemente esses chakras ou de se tornar livres, né, se curarem quando essas relações são harmonizadas. O masculino, por sua vez, ele vai então trazer a energia do cardíaco, né, das emoções, do amor bloqueado. Então foi isso que aconteceu, né, com essas deturpações, com essas quebras, com essas perseguições, foi isso que foi acontecendo com a humanidade, né? Os homens tiveram os chakras do coração ferido e as mulheres chakras básico e sexual feridos. Então, quando duas pessoas que estão abertas a essa cura se encontram, a cura acontece de fato. Caso contrário, a gente vai continuar se machucando. Verdades sejam ditas. Então, o propósito principal é essa restauração, né? Essa restauração da irmandade, né? Essa restauração da polaridade, né? E a gente tem isso muito forte quando a gente entende essas polaridades, e é um caminho iniciático, né? Eu quero que vocês entendam que equilibrar as polaridades, quando a gente entra nesse caminho, a gente faz uma escolha, a gente de fato, assim, faz uma escolha para a nossa vida. E a gente entra num caminho iniciático, onde tudo vai vir à tona. Tudo que está desarmonizado vai vir à tona. E aí a gente precisa entender os nossos padrões, que aí é onde entra o trabalho do Ancora, compreensão de padrões genéticos e padrões de comportamento, para que a gente possa lidar com isso, né? Porque a cada movimento que a gente vai fazendo de lidar com as nossas sombras, vai despertar um gatilho. Se eu não estiver atenta, eu vou entrar no ciclo vicioso, no círculo de samsara de novo. Se eu estiver atenta ao padrão, olha, fiquei com medo nisso, a minha tendência é agir desta forma. Entendendo isso, eu consigo sair, eu consigo fazer uma escolha consciente e sair do ciclo de repetição. Isso não quer dizer que os padrões não vão mais voltar ali. Eles vão indo e vão vindo e vão vindo, só que eles vão perdendo força conforme a gente vai caminhando. A gente tem esse poder de tirar a força do padrão, né? De escolher um novo padrão de comportamento, de escolher um comportamento mais alinhado. E é desafiador? É, porque vai mexer em todas as nossas estruturas, vai mexer nos nossos medos, a gente vai ser levado à crise existencial de revisar todas
as nossas crenças. É isso, né? A gente vai ser convidada a entrar no labirinto, né? Que labirinto é esse, né? Do templo da ordem venusiana. O que, que é essa ordem venusiana? Vocês podem, talvez vocês que já tenham ouvido falar do templo, né? As artes do templo venusiano, que são as artes do feminino, né? Que é um conjunto de ensinamentos que era ensinado, né, nos templos antigos. E o que é essas artes femininas? É a dança, é o canto, é literalmente a arte, né? Pintar, bordar, é trazer esse lugar artístico para que a gente possa criar e embelezar o mundo. O feminino embeleza o mundo. O que é o feminino? As flores, né? Quando vocês pensam, parem um pouquinho e pensem sobre a energia feminina. Eu lembro de uma vez que eu estava num ritual de ayahuasca, e esse ritual ele foi dividido inconscientemente, mas acabou sendo, né? Pelo menos foi um ensinamento que eu percebi e tive ali, de uma força masculina e uma força feminina. Então a força masculina, ela chegou cortando tudo, assim, ó, chacoalhando, dando um chacoalhão, assim, com uma força tremenda, que era até um desafio, assim, eu conseguir lidar com aquilo. A força feminina, quando chegou, foi um lugar, assim, de beleza, de harmonia, de, de abraço de mãe mesmo, sabe? Então, parem e pensem o que é essa força feminina para vocês. Como que vocês estão acostumados com isso, ou se não estão familiarizados. Porque tem muitas mulheres e muitos homens também que não sabem o que é a força feminina, não sabem lidar com esse lugar da força feminina, não sabem lidar com o amor. Não sabem, simplesmente. Porém, quando esse lugar da criação não tem essa força masculina de direcionamento, a gente vai estar criando, mas a gente não vai estar dando direção para aquilo. Entendem? A gente vai cozinhar, vai fazer várias coisas, vai pintar, transformar, mas aquilo não vai ter um propósito, não vai ter uma direção. Vão ser coisas aleatórias sendo feitas, que na verdade não é tão aleatória, mas é preciso que essa força feminina tenha um propósito, tenha uma direção, né? Então é muito lindo quando essas duas forças caminham juntas. Ela vai trazer harmonia para a vida e vai ter um propósito bem direcionado. É tão lindo isso, meu Deus do céu. Acho maravilhoso. Então a Irmandade da Rosa ela vai atuar como uma guardiã da Terra, né? Dessa sabedoria do feminino sagrado, do divino sagrado, né? Do feminino e também do masculino, trazendo esses registros, né? Dos códigos venusianos, dos códigos da rosa. A gente já vai falar um pouquinho sobre a rosa, né? Por que a Irmandade da Rosa, né? Então, Vênus é um planeta que vai ancorar a consciência crística, que vem de Sírius, né? Então, Alcione está ali emanando energia para Sírius. Como que a energia feminina chega no planeta? Passa por Sírius, passa por Vênus e chega no planeta. Tanto que Sírius é a estrela que era a porta, né, de entrada, o portal de Ísis, que é uma grande representação da 13ª consciência, Alset, Ísis, né? Então, ela é o coração, né? Vênus é o coração da grande mãe, da rainha dos céus, né? Que é chamada de Afrodite, né?
E quando a gente vê também sobre o mito, né, de Afrodite, Afrodite nasceu de uma rosa. Então nada é por acaso, essas mitologias elas não são ao acaso, sabe? Tem muitos códigos por trás das mitologias que falam sobre os aspectos feminino e masculino. E lidar com isso no dia a dia não é algo simples, gente. Não é algo simples. A gente está aqui na Matrix. A gente precisa ir rompendo esses véus, abrindo os véus de Ísis. E aí, então, dentro de Vênus, né, desses códigos venusianos, a gente vai trabalhar com com três, na verdade, principais códigos. Primeiro, é o código 13, né, que fala sobre essa 13ª consciência. Então, lembrando, a 13ª consciência feminina se fractalizou, a 13ª que, digamos assim, é a consciência una, né, é a própria consciência feminina, se fractalizou em 12, ok? A gente vai trazer também o código 8, que é a dança do infinito. Por que o código 8? Porque a cada 8 anos terrenos, Vênus junto com a Terra, né, faz a sua rotação. Então, assim, em torno do Sol. Então, Vênus e a Terra estão aqui. Eles vão levar 8 anos para completar a sua dança, a sua geometria. Por que a gente está falando de Vênus? Porque Vênus vai trazer o feminino. Então, a cada 8 anos, a gente tem aí uma transformação na nossa energia feminina também. 8 anos da Terra e não por acaso 13 anos venusianos, para completar essa geometria que vai trazer o terceiro código, que é o número 5. O número 5, que é a geometria da pentaflor, que é o pentagrama, que fala sobre os 5 elementos, né? Então, temos aí água, ar, terra e fogo e o éter, os 5 elementos. Quando vocês. E isso está em vários códigos, gente. Vocês vão ver a estrela de 5 pontas em várias culturas, vários códigos, porque representa realmente esses códigos do feminino, né? Então, muitas das. Vocês podem estudar qualquer outra linhagem, né, do feminino. Sempre vai ter ali a estrela de 5 pontas, né? Essa força muito forte aí representando esse ciclo feminino. Então, essa pentaflor é o código que nasce, é o código principal da rosa, da própria flor da rosa. Então, quando vocês pegarem uma rosa nas mãos e vocês observarem que embaixo dela, né, vocês vão ter ali aquelas 5 folhinhas, vocês vão ter umas folhinhas verdes embaixo da rosa. Essas folhinhas mostram que essa rosa, né, que essa flor chamada rosa, vem dessa geometria do pentagrama, do pentaflor. Então, a rosa primordial, a rosa de luz, ela tem 5 pontas, ela tem 5 pétalas. Então, o pentagrama, a pentaflor, é um código do feminino, porque traz, né, vocês conseguiram compreender, traz essa linha em relação em relação a Vênus, em relação a essa força, né, porque Vênus representa o feminino, tanto na astrologia, né, então a gente vai trazendo esses códigos. E aí temos até, né, nesse desenho que o próprio Leonardo da Vinci fez, né, do homem vitruviano, que traz esse homem dentro de uma estrela.
Então, olha só a geometria do nosso próprio corpo. Também é uma estrela de 5 pontas. Então, tem muitos códigos. Quanto mais, eu não vou trazer tanta profundidade aqui, né? Mas trazendo uma base para vocês, que tem muitos códigos aí, né? E a gente pode ir despertando esses códigos conforme a gente vai caminhando, para a gente poder fazer esse trabalho de equilíbrio. E tem outra questão também, né? Outra curiosidade aí do número 5, é que o número 3 representa o masculino e o número 2, de acordo, né, com a cultura egípcia, né, o número 3 representa o masculino, o número 2 representa o feminino. O feminino vem antes do masculino. O número 1 é o todo. O número 2, o feminino, e porque o masculino, ele nasceu do feminino, né? A gente aprendeu que a gente veio da costela de Adão, né? Não é bem assim. Então, juntando esse 3 e esse 2, a gente tem aí o ser andrógeno, né? Estrela de 5 pontas. E aí, dentro da Irmandade da Rosa, a gente trabalha com as geometrias sagradas dos elementos da natureza. Todas as culturas, né? Quando a gente entra no xamanismo, quando a gente estuda cultura celta, cultura, qualquer outra cultura aí, a gente vai falar sobre a força dos elementos, a gente vai falar sobre os ciclos da natureza. Então é importante que a gente entenda isso, né? Que a gente compreenda que essa geometria do pentaflor e que essas geometrias dos elementos da natureza estão dentro do nosso corpo. Nós somos o transbordar da Terra, então a gente também tem esses elementos dentro de nós e a gente precisa compreender como que eles agem e o que está desarmonizado e quais ferramentas a gente pode utilizar para harmonizar esses elementos. Quando a gente está num processo, o que eu preciso fazer para harmonizar a minha energia? Para poder lidar com esse processo que está vindo. Não é negar o processo, fingir que não existe. Não, eu vou olhar para ele e vou fazer o que precisa ser feito. Isso é uma força masculina. Porque quando a gente está muito na energia feminina, a gente entra demasiadamente numa ilusão e fica contando historinhas na nossa cabeça para manter viva aquela ilusão. Isso é muito sério. Então, ou a gente quer ou a gente não quer, né? Então, a união, né, desses elementos vai trazer para nós o éter, que é a quintessência, que é o espírito, né? Então a gente tem aí a força das águas, e aí dentro da linhagem das rosas, o que que acontece? A gente tem algumas linhagens que atuam, então a gente vai trabalhar, a gente trabalha dentro da linhagem das rosas dentro da Irmandade das Rosas, algumas linhagens. A gente vai trabalhar a água, né, a linhagem das águas, das sereias, né, dos tritões, né, das baleias, de tudo que rege as águas, que é as nossas emoções, né, então através desse código. E ela também tem uma geometria específica, né, então quando a gente faz esses estudos, a gente ativa em nós e entra em contato com essa geometria da água, e aí a gente trabalha a linhagem também do ar, e aí a gente entra na linhagem das abelhas, né, da pomba sagrada, né, das melissas, né, das abelhas das melissas, e vai trabalhar essas questões do ar, da mente, né, do excesso mental ou da comunicação, né? A comunicação, ela também faz parte do elemento ar, a gente precisa alinhar isso em si, né? E aí, nesses estudos, a gente também vai fazendo vários exercícios com algumas medicinas, né? Que a gente pode estar desenvolvendo e vai aprendendo também a trabalhar com esses elementos. A gente vai, né, para o elemento terra, né, trazendo essa força visceral da terra, do enraizamento, trabalhando esses códigos do cubo, né, do que é quadrado, do que é consistente, do que é reto e direto, do que vai trazer essa firmeza para nós. A gente trabalha, né, com o elemento fogo,
que vai trazer aí o tetaedro, né, que a gente vai ativando esse nosso espírito, ativando a criatividade, ativando a dança, o movimento, trabalhando com as linhagens de fogo, né, com o feminino solar, a gente precisa, as mulheres precisam ancorar na planeta Terra o feminino solar. A gente aprofunda sobre isso também, o que é esse feminino solar, como que ele atua, né, agora está vindo bastante sobre isso, né, sobre esse feminino solar, o que fazer, né, como que eu sinto isso e ancoro isso dentro de mim. E aí também o éter, e o éter, ele tem a geometria do dodecaedro, que é essa face de 12, né, de 12 lados. É muito interessante, né, depois vocês pesquisem a geometria do dodecaedro. Dentro do nosso filamento do DNA, o DNA ele forma o dodecaedro. E a geometria é o seguinte: ela tem 12 lados de um pentagrama também, né? De uma geometria de pentagrama que tem 5 pontas. Então são 5, aliás, são 12 geometrias de 5 pontas dentro do dodecaedro, né? Trazendo novamente esses códigos do 12, né, que é essas forças unidas, né, formando essa 13ª estrutura ali, né? Então, novamente esses códigos vindo para nós, que é o éter, que é tudo que integra, né? E aí a gente vai também entender e trabalhar sobre isso. Então a rosa, né, ela tem essa geometria chamada pentaflor, né, que vem dessa estrela de 5 pontas, que vem desses códigos venusianos, porque na sua base lá da estrutura da própria flor, vocês podem pegar uma rosa e olhar, tem essas 5 pétalazinhas verdes, né, que mostram para a gente qual que é essa origem, né, qual que é a origem da geometria. E aí, na natureza, a gente vai ter, tudo é geométrico, né, tudo faz parte da geometria sagrada. Então, a gente vai ter flores de 3 pétalas, de 6 pétalas, né, de outras flores também venusianas de 5 pétalas. Então, a Irmandade da Rosa, né, através da visualização das rosas, do trabalho com as cores das rosas, os seus símbolos, a gente vai trabalhando alguns aspectos dentro de nós. Então, a Irmandade da Rosa e o caminho da rosa nada mais é do que entrar nesses labirintos. Porque quando a gente olha, né, essa rosa, essa flor, a gente percebe que é um labirinto de pétalas. E ela vai nos chamando para a gente adentrar esse labirinto, né? Então, a Irmandade da Rosa dentro do feminino nos convida a atravessar esse labirinto do nosso próprio ventre. Então, é isso, né? É um pouco disso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Aproveitando, eu já deixo o convite para quem quiser se aprofundar nesses estudos. Temos aí o lançamento da Irmandade das Rosas, do Caminho da Rosa, o Labirinto Interior. Então, dentro desse trabalho, a gente vai se aprofundar em todas essas linhagens, né, de todos os elementos, vamos fazer as ativações desses elementos, e vocês também recebem um presente, que é a mesa radiônica com todos esses códigos, para poder trabalhar cada vez mais em si e também poder auxiliar outras pessoas com esses códigos, né, fazer atendimentos e levar isso, né, para a vida, para poder para que a gente possa, juntas e juntos, ancorar de verdade essa união, esse equilíbrio do feminino e do masculino, tanto dentro de nós quanto fora, na harmonia das relações que é tão necessária. É isso. Então, fica aqui minha gratidão, que a gente possa respirar
mais uma vez profundamente, após receber toda essa fala, e que essa fala reverbere de verdade no coração de vocês, e quem sentiu o chamado, conversa comigo. A gente inicia uma turma agora na próxima semana, mas também outras turmas virão, e se tocou o coração, aqui estou aberta e à disposição para conduzir esse caminho. Gratidão.